Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Kilgo Podcast. É o seguinte, antes de mostrar o meu convidado de hoje, eu quero falar sobre a VoxU, que é a maior e melhor escola de oratória da América Latina. Saca só o que eu vou falar para você a partir de agora. Se você tem medo de falar em público, você tem medo de encarar a plateia, seus problemas terminaram a partir de hoje. Você vai se matricular agora na VoxU, a maior e melhor escola de oratória da América Latina. Você vai lá na bio da VoxU, no Instagram, vai direto para um especialista. Você tem um curso do Academy, você tem curso de oratória Master. O curso de oratória Master são 12 aulas mais uma aula de podcast. O Academy, que é um curso mais extenso, você tem 30 aulas consecutivas. É muito bom também o curso do Academy, tá? Então vai lá, aqui na VoxU, vai lá, que o especialista vai entrar em contato com você. E se você está vendo esse episódio a partir de hoje e não é inscrito no nosso canal, você vai fazer isso a partir de agora. Você vai se inscrever no nosso canal, você vai compartilhar este episódio, vai deixar também o seu comentário, o que você achou da entrevista de hoje. E também ativa o sininho de notificações e dá um like lá no YouTube, assim, aquele like gostoso, tá? Não dá dislike. O que é que acontece quando dá dislike, seu André? O dedo apodrece e cai, se você der dislike, tá? Cara, a gente vai falar de um assunto hoje que mexe com todo mundo. Vamos falar de finanças, cara. Vamos falar de imposto de renda. Imposto de renda, que é o maior calo do povo brasileiro, é quando chega a época do imposto de renda. E vamos estar... Por isso eu trouxe aqui um especialista contábil. Olha... especialista contábil da CS Malta, é o nosso Paulo de Tarso. E aí, Paulão, beleza? Beleza, Hugo. É um assunto polêmico da Gota Séria. Quando fala de imposto de renda, quando fala de cair na malha fina, eu já caí na malha fina, eu acho que... Já caiu na malha fina? Já também. Jura? Já também, por erro de preenchimento. Tá, vamos lá. Então a gente já começou bem aqui. Erro de preenchimento. Esse é a pior das piores? O erro do preenchimento? Não. Na verdade, hoje com a informática, né, os dados cruzados que a Receita tem, hoje a chance de erro é praticamente mínima desde que você faça a revisão do seu imposto de renda. Antigamente, você pegava uma foto de um documento, aí você preenchia, vamos dizer, de uma maneira errada. Sei. Vamos dizer, o documento seja R$ 3.680,36. Aí eu preenchi, o meu caso foi bem específico, eu preenchi 86 centavos ao invés de 36, porque eu vi a foto errada do documento. E aí caí por conta desses 60 centavos. Não, por causa tu caiu na malha fina. Tá, aí tu caiu na malha fina por causa de 60 centavos. 60 centavos. Tá. Aí... como é que tu sabe que cai na malha fina? Como é que é esse processo? Como é que tu sabe que caiu na malha fina? Antigamente, você era notificado, né? Chegava aquela cartinha na sua casa. Até hoje ainda tem esse procedimento. Chega uma cartinha aquela ainda. Cartinha bonitinha da Receita chega lá para você, lhe convidando a prestar esclarecimento sobre aquilo, né? Só que na maioria das vezes, hoje, a malha fina, o que é que acontece? Você hoje tem a opção de, ao preencher sua declaração de imposto de renda, pegar aquela opção pré-preenchida. E aí, muitas vezes, a pessoa não revisa aquilo. E, às vezes, deixa de acrescentar algumas coisas. Exemplo, você tem um plano de saúde que você é o titular e tem mais 2 pessoas no seu plano de saúde que não são dependentes seus. Aí, o que é que acontece? Que está lá por debaixo do seu plano de saúde, dentro daquele conjunto familiar. Só que essas 2 pessoas não são dependentes. Às vezes é um avô que tem 2 netos que ficou ali no plano, alguma coisa assim. Quando você baixa a sua declaração pré-preenchida, aí ele vem com os valores dos 2 netos. E se você não revisar, a Receita te chama. E esses 2 aqui veio de onde? Mesmo a Receita dando aquela informação. Então, assim, hoje não é só baixar. Por isso que eu digo assim, é sempre bom consultar um especialista, alguma coisa nesse sentido, para não ter essa chateação, né? De ter que devolver. Devolver a declaração. Tá. Deixa eu fazer outra pergunta. Eu tenho um plano de saúde que a minha filha tem uma empresa. Presta atenção aí no que eu vou falar. É uma consulta agora, viu? E essa empresa está no nome da minha filha, ok? E eu que pago o plano de saúde na realidade. Só optar por cada empresa que você tem for mais barato. Eu não tenho como declarar esse dinheiro? Não. Porque está no nome dela.
Tá no nome dela, não tem como. Não tem, mesmo sabe, dizendo que eu que pago o plano, não tem. Não, de jeito nenhum. O que acontece, o que pode Eu acontecer acho que é o seguinte, É. muita gente, acontece muito, não é o procedimento, mas acontece muito. A pessoa abre uma empresa porque os planos não aceitam mais o plano individual. Física, a pessoa física. Pessoa física. Aí você abre uma empresa e bota ali seu conjunto familiar, alguma coisa nesse sentido. Só que aquela empresa não existe, só existe para ter o plano de saúde. Mas barateia o custo. Cara. Não, barateia, sem dúvida. Aí o que é que acontece? Nesse seu caso, é diferente um pouco, porque a empresa, no nome da sua filha, embora você pague. Eu que pago. Então esse caminho a Receita não vai entender. Não vai. Mas vamos supor que a empresa seja sua e você tenha aquele plano de saúde lá linkado. Naturalmente, quando você declarar aquilo, não vai estar declarado no seu CPF, vai estar declarado no CNPJ da empresa. Mas é o seu CPF que paga. Naturalmente, você vai cair na malha fina. Aí o que é que você tem que fazer? Fazer a defesa, que hoje é administrativa, você faz no próprio portal do ECAC, você faz a defesa e comprova, através dos comprovantes bancários, tudinho, que você, pessoa física, pagou aquilo. E aí a Receita cata essa informação. Então, para ficar mais clarinho para nós aqui, eu como pessoa jurídica, eu tenho que declarar pessoa física também, paralelo a isso. Paralelo a isso também. 2 declarações. Não, na pessoa jurídica, o que eu estou dizendo assim... É porque meu carrego e descarrego é tudo pessoa jurídica. Eu não tenho nada na pessoa física. Não, aí nesse caso a Receita não te permite. Não te permite declarar. Somente se a empresa seja somente para aquele uso fim do imposto de renda. Então você tem que comprovar que você paga aquilo na sua pessoa física. Entendeu? Aquelas faturas lá, mensais. Tá. Agora, a gente tem um negócio de despesas não verificadas. Explica pra gente o que é isso, Paulo. Despesas não verificadas. O que é isso aí? Eu sempre gosto de fazer uma analogia com o que acontecia antes e o que acontece hoje, tá? Eu adoro analogia também, eu adoro isso. Antigamente, o que acontece? Muita gente dava um bypass na Receita. De que tipo? Iria na Receita lá e botava CNPJ do Hospital Esperança, aí botava lá R$300. CNPJ e pegava às vezes... recibo de médico, recibo de fisioterapeuta, recibo de fonoaudiólogo e danava lá na declaração. E a Receita não tinha braço para ir fazer essa verificação. Um ou outro, por amostragem, ela pegava... Difícil cruzar era difícil cruzar as informações. E aí o que acontece? As pessoas botavam e passavam e passaram a botar e ficaram assim, né? Hoje em dia, se o médico não declarar que aquele CPF pagou ele, que hoje linka no CPF. E a partir de 2025 vai ser pior ainda. Eu vou explicar. O que acontece? Vai ser pior? Vai ser pior ainda. Acabou. Aí, voltando à sua pergunta das despesas não verificadas, é você classificar uma despesa lá a qual a outra fonte não declarou. Então, por exemplo, se hoje você fizer uma consulta num médico e ele te emitir uma nota, a nota eletrônica já vai estar linkada lá na tua base de dados da Receita. Vai estar lá. Quando você puxar sua declaração preenchida ou preencher manualmente, a Receita vai cruzar os dados e vai ver, não, o Hugo realmente teve essa despesa aqui. Mas se você, por alguma razão, se consultou num fisioterapeuta, o cara não declarou, mas você tem aquele recibozinho, ele sai como despesa não verificada, até que tu comprove que aquilo existiu. Caraca, velho. Aí você cai na malha fina naturalmente. Hoje é direto. Você já cai na malha fina e vai ter que se explicar em relação àquilo. E apresentar aquele comprovante de despesa. Aí quando eu velho. E quando eu digo que a partir de 2025 vai ser pior, o que é que a Receita agora criou? Todo médico, fisioterapeuta que atua na área de saúde, a Receita criou um portal dentro do Gov, onde o médico só pode emitir o recibo por ali. Pelo Gov? Pelo Gov. Ele não pode emitir mais o recibo para você, na pessoa física ali, pegar aquele recibinho azul, ou preencher no computador um recibo, fazer alguma coisa assim. Ele vai ter que preencher diretamente pelo Gov. Para que isso? Para acabar, de uma vez por todas, essa situação. Não, mas eu tive essa despesa e acabou com isso. Que a rastreabilidade, ela vai em cima de tudo agora. Quer dizer, o Paulo,
se tiver alguma restrição, tiver dinheiro a restituir, esse dinheiro não sai. Enquanto eu não provar... Comprovar que aquela despesa existiu. Cacete. O que pode ser pior além da retenção? A Receita Federal, ela, por exemplo, se eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, ela pode bloquear o meu salário? Como é que funciona a Receita Federal nesse caso? Não, nesse aspecto ela não faz esse rastreio de bens, não. O que pode acontecer numa situação dessa é quando você tem uma empresa, aí passa a ter dívida trabalhista, algumas outras dívidas, quando eles esgotam as chances de te cobrar aquilo, aí eles podem começar a executar o bem físico, os bens dos sócios. Caraca. Eles podem chegar a esse nível, mas não nesse caso em específico assim não, tá? Ô Paulo, a gente tá num bate-papo aqui legal, né? Um bate-papo bom. Tem aquele jeitinho brasileiro que pede pro Paulo, pô, Paulo, dá um jeitinho. Ainda tem isso, ainda tem esses pedidos ainda, Paulo, na boa. Aí, lógico que tu tem teu consultório, teu escritório é um escritório sério, tu não vai entrar, mas ainda tem gente que faz isso, não tem não? Que pergunta, como é que faz, rapaz, tô afim, porra. Assim, para pagar, ninguém quer declarar, né? Mas o que é que acontece? Chega no meio do ano, o cara tá doido para comprar um carro. E ele não tem receita suficiente para comprar aquele determinado carro. Aí ele chega e faz, rapaz, tem como alterar meu imposto de renda aí? Caraca. Eu disse, cara, veja, não é um serviço que se faz até porque essa receita não existiu. Essa receita, de fato, não existiu. Você está querendo declarar uma receita, porque assim, qual é a forma de declaração de renda? Ou através de extrato bancário, que os bancos hoje não utilizam mais, de movimentação bancária. Nunca mais ouvi falar de extrato. Ou através do seu contra-cheque, aqui da via oficial, principalmente agora com E-Social, com tudo, não deixa de ser oficial, não tem mais como burlar, né? Antigamente os caras faziam um contra-cheque fantasma e passavam. Eu tô há 25 anos nessa brincadeirinha aqui. Comprar um carro, eu preciso um contra-cheque bom aí. Aí fazia isso e passava, né? Os bancos aceitavam e fazia isso. Tem um outro comprovante que chama Decore. Decore, que é um comprovante oficial, e esse é oficial mesmo. Até pouco tempo atrás, contadores, escuta bem, contadores vendiam decores. Existia isso, isso no Brasil inteiro. Acontecia muito, o cara que não trabalhava direito chegava e dizia, olha, eu quero comprar um apartamento na Avenida Boa Viagem. Isso no passado, os caras faziam decore fantasma, no nome às vezes de um laranja, nome de um laranja, e eram envolvidos, tinha muito isso, né? Até é ruim de falar, mas gerente de banco, contador, a parte que está vendendo, era uma série de coisas. Os caras mexiam em tudo que a gente não decore. O nome decore. É uma declaração de renda, né? Aí o que é que passou a acontecer? O Conselho Federal de Contabilidade passou a exigir que o contador prestasse conta de cada decore que emitia. Por conta de situações... Nessas maracutaias. Nessas maracutaias que existiam. E aí o contador, para emitir o decore, você pegava, antigamente eram as etiquetas. Você imprimia as etiquetas e toda vez que você emitia você prestava conta com o conselho. Ó, mandei um decore pro CPF tal. Mandei um decore pro CPF tal. Porque antigamente os caras não cruzavam aquilo que botou no decore na declaração de imposto de renda. Então não dava problema. Depois passou a dar problema. O que eu botar no decore, tem que botar na declaração de imposto de renda. E agora é pior. O que se botar no decore, eu tenho que comprovar através dos documentos. Exemplo, eu tirei da empresa R$1 milhão. Ok. Me dê seu balanço patrimonial da empresa, que eu quero ver se aquele valor... E eu tenho que anexar esse documento no sistema de decore do Conselho Federal para comprovar que, de fato, aquela operação existiu. Então, assim, difícil hoje, eu particularmente, eu nunca emiti um decore. E muita gente ainda me pede. E eu gosto de dizer o seguinte, a resposta que eu dou para todo mundo. Eu digo, olha, meu pai é falecido, né? E eu digo assim, nem que meu pai voltasse e me pedisse um decore, eu emiti um para ele. Então, meu amigo, não tem como. Não tem não. Então esquece, viu, meu? Negócio de decore com o Paulo não pega não. Incompatibilidade patrimonial. Essa, por exemplo, aluguéis. Sim. Os donos dos prédios, eles têm que colocar isso
no recibo no recebimento do dinheiro do aluguel, Sim, vai sim. para o imposto de renda também? Vai, principalmente quem paga, né? Quem paga e declarar, a pessoa que recebe é obrigatório declarar, porque é renda, né? Então a Receita quer essa informação. Só a informação, não que desconte. Vai Não. pagar alguma coisa, um tributo em cima disso. Não, como é que funciona? Não, vamos... Fiquei doido agora. Todo pagamento de imposto em renda, ele segue uma tabela progressiva, né? Se você já é tributado, qualquer aumento de renda na sua... Se você tiver um aluguel de uma casa, um aluguel de um apartamento, e o seu inquilino, porventura, declarar, você tem que declarar aqui também. O inquilino não tem benefício nenhum de declarar. Começa por aí. Ele não tem isenção de imposto por causa disso, ele não tem Então, abatimento por que de ele quer imposto. declarar às vezes? Porque, Vou declarar porque eu estou pagando aluguel, vou declarar. porque veja, o que acontece? Se eu tiver que dar o melhor... Quando alguém me diz, não, pede para não declarar alguma coisa assim, o melhor conselho é o que está acontecendo hoje. A rastreabilidade está tão grande que daqui a pouco todo mundo vai saber para onde tu pagou aquele Pix tal, aquele dinheiro tal, aquele negócio todinho. Sei. E aquele cara Mas que está o Pix pagando... já está rastreado. Tá totalmente rastreado. Tá. Todo mundo sabe disso. Então, aí o cara tem uma despesa e quer comprovar que aquele despesa sai da conta dele e ele naturalmente faz declaração de imposto de renda. Ele vai lá e declara que pagou aquele aluguel. Muitas vezes o camarada do outro lado não tem uma comunicação ou com a imobiliária ou com o proprietário do imóvel, não tem uma comunicação efetiva e chega lá e faz o quê? Ele não declara. Imediatamente cai na malha fina. Cai na malha fina. E aí ele declara. É um negócio doido da porra. Aí você me perguntou, e aí paga? Paga, porque é um acréscimo de receita e a receita diz, quanto mais renda, é imposto sobre a renda, né? Quanto mais renda, mais imposto tu paga. IOF, Imposto De Operação de Operações Financeiras. Ainda existe a IOF. O banco é obrigado todo final de ano dar um extrato, né, pro cliente, é isso? Sim, sim. Ele paga em cima da aplicação. Como é que funciona? Na verdade, para fim de imposto de renda, isso não aparece para você de forma nenhuma. Porque é um imposto sobre a operação financeira. Você pega um empréstimo, por exemplo, você vai pagar um IOF embutido dentro daquela tua parcela lá. Tá entendendo? Você faz um... existe muito entre empresas que uma empresa empresta dinheiro para outra empresa. Aí isso é chamado de contrato de mútuo, que é sujeito ao IOF, aí tem o valor do IOF. Mas isso assim, para a pessoa física, ela não tem nenhum impacto para fins de imposto de renda. Tá? Então assim, ele aparece muito em operações de empréstimo, que é um imposto sobre a operação financeira em si. Caraca, velho. Ó, muita gente, amigos que eu tenho, empresários, eles vão fazer uma opção pelo Simples Nacional. Qual é a diferença? Você paga menos imposto no Simples Nacional, porque eles dizem o seguinte, é um DARF só, o Simples Nacional. Tem vantagem de você sair limitada, mais ou menos, é isso? Para ir para um Simples Nacional? Como é que é? Qual é a vantagem do Simples Nacional? As classificações empresariais e de forma de tributação, elas vão de acordo com o teu faturamento. Exemplo, para acabar com a informalidade em 2008, o que é que o governo fez? Criou o MEI, que é o microempreendedor individual, que ele não abrange todas as atividades, até que tinha antigamente, às vezes um personal trainer podia ser MEI. Vou dar um exemplo, personal trainer que é bem clássico. Hoje, quem é o MEI? É um cabeleireiro, é um lavador de carro, é uma coisa assim que quer se formalizar e pagar um impostinho lá, aí você é MEI. Só para chegar na sua pergunta. O MEI, eu só posso faturar até R$ 6.500 por mês. Eu estourar essa cota, eu já passo automaticamente para passar por Simples Nacional, por opção. Sei. E aí vem Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Aí são as 4 categorias, né? Se você tivesse abrir uma empresa hoje, você abriria presumido, real ou pelo Simples Nacional? Então, é uma pergunta que pode parecer simples, mas ela é complexa. Por quê? Se eu já tiver outra empresa que tem um faturamento alto, aí eu já não posso entrar no Simples. Tá entendendo? Mas não, eu vou abrir uma empresa hoje, vou começar minha vida empresarial agora.
Que atividade você vai fazer? Aí o cara diz, não, eu vou ser contador. Não, exemplo, você é contador. Tu não pode ser MEI porque não tem essa atividade no MEI. Você começa como prestação de serviço no Simples Nacional. E aí você começa, aí tem as tabelas de faturamento, né? Você, primeira classe, que é de 6% para serviço. Eu começo até 180 mil no ano. Passou de 180 mil no ano, você já passa para uma categoria maior de tributária. Qual é a vantagem do Simples? É tudo no imposto só, como você falou. É tudo no imposto só. É um DAF só. É um DAF só. Mas o que é que acontece? A vantagem também é que você pode ter funcionário e não paga aquela cota patronal de 20% mais terceiros. O que é isso? Quando uma empresa no lucro presumido, por exemplo, que não pode ser simples, eu tenho uma folha salarial de 100 mil reais. Eu pago, além dos 100 mil reais, eu pago 26,8%, em média, 26,8% a mais de cota patronal e terceiros. O Simples Nacional não tem essa cota. Só que tudo bem, se eu tiver 10 funcionários, meu faturamento for compatível com isso, ok. A vantagem é você ser do Simples, a depender da quantidade de funcionários e seu faturamento. Estourei isso. Você passa o Simples ficar mais caro do que o presumido, mesmo tendo uma folha salarial. Então, é que eu digo, a nossa função... Não tem pra onde sair, rapaz. Não tem saída pra gente. Eu brinco muito que o contador, ele é um goleiro do cara. O cara não pode levar gol, não. Não, cara, contador pra mim é um psicólogo. Também. É psicólogo. Eu tenho um contador, mas ele vive uma psicologia comigo, que às vezes ele me explica. Aí eu digo, bicho, PIS, COFINS, o que é isso? Ele fica, não, isso é um programa de integração social, COFINS. Cara... Quantos tributos, por exemplo, eu pago passando uma nota fiscal? PIS, COFINS, ISS... ISS se for serviço, imposto em renda e contribuição social sobre o lucro. É a CSLL. Pô, como é que eu vou comprar carro? Nunca mais vou comprar carro, velho. Não vou comprar mais carro. Quer dizer, no Simples Nacional já vem embutido tudo isso. Tudo isso dentro das suas respectivas alíquotas lá. Sei. Que é o PIS, o COFINS, etc e tal. E o Simples ele já distribui. Às vezes você tem comércio e é nessa guia única o Simples dá aquilo que é pertinente ao Estado, que é o ICMS. Quando você tem transação de mercadoria, você paga ainda o ICMS. O ICMS. Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Quanto é que está o ISS do Recife? 5%. 5%? Eu acho que de Olinda é mais barato. 3%. E Olinda é 3%, né? Jabotão também. 3% em Muita gente... Por estratégia tributária... Abre essas empresas... Aí vai para Moreno, que é 2%. Aí eles abrem em determinadas cidades para ter um benefício fiscal em cima do ganho do ISS. Outra pergunta polêmica. Pensão alimentícia. Você paga a sua pensão alimentícia para sua ex-mulher. A sua ex-mulher é obrigada a declarar o que ela recebe de pensão? Como é que... É isso... Exatamente ela isso. Tem que botar na receita dela, na declaração que ela está recebendo X. Que está recebendo X, porque automaticamente quem paga, que tem benefício, né? Quem paga, ele reduz sua carga tributária de imposto. O que paga a pensão tem uma redução de base de cálculo do imposto em cima daquilo, porque é uma das despesas dedutíveis. Pensão alimentícia, gasto com médicos, educação, médico em geral, né? A depender da área de saúde, educação, tudo isso é dedutível de imposto de renda. Agora o cara paga, vamos dizer o seguinte, o cara até 2022, a parcela que a ex-mulher recebe também era considerado como renda tributável lá para ela também, até 2022. Sei. Quando chegou agora, nessa última declaração de 2022, eles, que é o certo, porque é uma bitributação, quem recebe é isento. Ou seja, a mulher que recebe aquela pensão alimentícia, ela é obrigada a declarar, mas para ela é isenta, não é considerado como renda. Porque ela vai utilizar aquele dinheiro para o custeio dela, dos filhos, enfim. E quem paga tem o benefício de reduzir sua carga e até restituir imposto por causa disso. Tá, beleza. Mas dentro dessa renda, dessa pensão que ele paga ao colégio por fora dessa pensão. Ele é beneficiado também. Ele pode declarar também. Pode declarar. Ele deve declarar também, fora a pensão. Agora, tudo isso também é obrigado
para quem paga, dizer se há ou não um acordo judicial sobre isso e escrever sobre o acordo, porque a justiça também rastreia isso. Agora, automaticamente, a mulher nunca declarou imposto de renda, vamos dizer assim. Pronto. Aí o cara paga. Boa colocação. O cara paga. É. Aí ela passa a ser obrigada a declarar também, porque senão ele cai na malha fina. Tá, mas se ela não estava declarando, não estava colocando na declaração dela, ela não paga multa? Ela não tem que pagar uma multa? Pô, você burlou a receita por muito tempo. Quem é convidado a prestar conta é quem paga. Passa do outro lado. Quem fica com a pendência é quem paga. E jura, porque não tem o cruzamento do outro CPF lá recebendo. Entendeu? Que é uma rede de dados, né? A Receita Federal hoje são dados. Então, assim, se o outro cruzamento lá não declarou, automaticamente tu cai. Então, por que cair? Aí tem que chegar, você precisa declarar para poder comprovar isso aqui para mim. Quando é que um cidadão, uma cidadã tem direito à restituição? Como é que ele sabe que ele tem direito à restituição? Quando você paga imposto em renda, né? Se você tem já vem descontado na fonte, amiga. Já vem descontado na fonte. Então, assim, necessariamente, a depender do valor, você continua, se for o caso, até que pagar mais imposto em renda, a depender da carga de receita que você tem, de salários, enfim, de que você tem. A restituição, ela vem de acordo com os teus gastos e com aquilo. Exemplo, eu tenho uma retenção de R$1.000 por mês. Vamos dar um exemplo. No fim do mês, eu paguei 12 mil de imposto em renda para a Receita. Aí eu tenho pagamento de escola, eu tenho pagamento de plano de saúde, eu tenho alguns outros pagamentos que na base de cálculo da Receita ela faz assim, não, agora na hora do ajuste, né, que é a declaração de ajuste que a gente faz, agora no ajuste a Receita vai e te devolve aqueles 12 mil que tu pagou. Por quê? Porque tu teve despesa elegível no ano que comprova que te desse na base de cálculo a devolução daquele valor. Agora, às vezes não é integralmente os 12 mil. Pode ser 9, pode ser 7, tá entendendo? Mas assim, nunca mais daquilo que você reteve. Tá? Agora, a pergunta, se você tem direito à restituição. Essa é a pergunta que um amigo meu pediu. Sim. Ele já tinha caído na malha fina. Quando ele foi receber a restituição, que às vezes o banco faz aquela coisa, peça antecipação, né? Sim. Ele foi pedir uma antecipação e ele tinha uma dívida com a Receita Federal e ele não conseguiu restituir. Olha que sinuca o cara se meteu. Ele tinha 8 mil para receber. Ele disse, não, rapaz, tá retido o teu dinheiro aqui da restituição. Porque tu tem uma dívida de não sei de quanto. É isso mesmo? Exatamente. Rapaz, nem isso. Tem uma coisa que é emblemática, que acontece com muita gente e as pessoas não sabem. E aí, quando caem, quando vê assim, minha restituição não entrou, por quê? Aí você vai investigar. Quando você tem um E-Social, às vezes você tem uma empregada doméstica em casa, e você paga aquele E-Social, e por uma razão, deixa de pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo fica no teu CPF. Aí na tua restituição de imposto de renda... Rapaz, é um Big Brother essa porra. Totalmente. É um Big Brother. Na tua restituição do imposto de renda, quando tu vai receber, aí tá lá retido. Aí lá no portal do ECAC, né, você vai lá no extrato do seu imposto de renda, aí tem lá, olha, fulano de tal, tu tá devendo R$400 e tu tem 8 mil a restituir. Eu posso abater diretamente aqui na fonte da tua restituição para te devolver uma parte, ou tu vai comprovar que aqui dali tá pago. Mas, normalmente o cara realmente esqueceu de pagar, esqueceu de pagar. Aí diz assim, aí você dá um clique. Não, eu aceito que seja abatido. Aí clica lá e pronto. O que é que acontece muito? Às vezes o cara deve mais do que vai ser restituído. Aí a Receita vai lá, capa aquele pedacinho que tem lá, e aí tu ainda fica com a dívida lá de outros anos para compensar de outra forma, ou gerar o DAF e resolver tua vida ali com a Receita, né? Bom, a gente tem gente que tem dívida com a Receita Federal e sempre fica esperando aquela coisa do governo federal sobre o refis. Ainda existe refis, Paulo? Existe. Mas de quanto em quanto tempo faz um refis? Não existe datas pré-organizadas, não. Normalmente é uma campanha do governo, né? Às vezes para aumentar a arrecadação. Normalmente para aumentar a arrecadação. Isso, quando ela sente que os cofres estão esvaziando, ele diz assim, vamos criar um refis que as empresas fazem uma adesão robusta, que tem empresa que tem uma dívida muito grande e quer se regularizar. Outras não.
deixa e acabou-se. Mas aí o que é que o governo faz? Olha, a gente dá uma isenção de 90% de abatimento nos juros e multas. Aí o cara dá isenção, aí o cara vai lá e adere a isso. Então o governo faz isso normalmente para aumentar a arrecadação naquela época. Mas não existe data pré-definida, não. É um incentivo do governo. Mas também é a perder de vista, né? Tem 120 parcelas. Depende do programa. Aí pode botar em 60. Normalmente é 60. É. Hoje um parcelamento simplificado normal são 60 meses que você pode fazer, a depender do valor da parcela. Existe uma parcela mínima, mas é até 60. Aí não, aí tem incentivo do governo para um determinado... Para quem está com dívida na procuradoria. Aí o cara vai e compensa aí, pode dividir até em 120 meses, 90 meses, com redução de juros e multas. Ô Paulo, tem o pessoal da antiga ainda, né? Aquela galera da antiga ainda que gosta de levar o formulário em loco, né? Ainda existe isso mesmo, e as pessoas, não acredito no computador. Tem gente que vai entregar ao vivo ainda tem isso. Ainda tem isso. Rapaz, ainda tem isso. Tu jura, velho? É engraçado que quando você. É bem interessante isso, porque quando você faz qualquer agendamento que vai lá na Receita, você vê lotado. É justamente essas pessoas que querem levar o papel para comprovar. Olha aqui, ó. Existe isso. Não é muito mais fácil pelo computador? É muito mais fácil. Mas para algumas pessoas, né? Porque assim, às vezes o cara tem que digitalizar os documentos, fazer uma defesazinha, uma defesa simples e anexar isso. Nem todo mundo, às vezes, tem essa habilidade tecnológica ainda, né? E aí preferem pegar aquele papelzinho e levar até a Receita. Ó, aqui, ó. Aí o cara vai lá, olha, xeroca, aí E vai como entregar. é que funciona o teu escritório, cara? Como é que é ser um especialista contábil? Né? Eu não gosto de falar contador, porque o contador, já te falei antes de começar, é contador de história, é contador de piada, é contador. Como é que funciona essa tua clientela? É uma clientela de alto nível, de alta... Como é que é a clientela do teu escritório? Não, veja, a maioria dos escritórios de contabilidade, eles não têm... Alguns são mais nichados. Não, eu só atendo médico, eu só atendo advogados. Eu já conheço, por isso que eu queria te falar Eles isso. são mais nichados. Né? O nosso escritório, especificamente, a gente atende todo tipo empresarial. Seja MEI, seja até para fazer um E-Social de empregada doméstica, como também as empresas dos mais variados portes. Sei. A gente, graças a Deus, tem uma equipe muito, muito qualificada, né, que dá para atender todo tipo de empresa. Uma das coisas que eu acho que... Vocês que atendem condomínio? Atendemos também condomínio. Também? Também. Caramba! Que já é uma contabilidade diferenciada, que é voltada para uma prestação de contas mesmo. Né? Eu tenho... o meu prédio lá tem um escritório de contabilidade. Sim. Que massa, sim. Aí o que é que acontece? No passado, o contador ele sempre foi tido como um mal necessário. Era aquele cara que eu pagava para ir todo mês para o cara me entregar um DAF no final do mês para eu pagar minhas contas livres daqui e dali, né? Só que hoje a contabilidade mudou. Eu costumo dizer que o melhor amigo do empresário é o contador. Como o melhor amigo do homem é o cachorro, né? Quem faz essa analogia, né? Por quê? Porque o contador... todo mundo precisa de um contador e de um advogado. Pois é. Pronto. Pois é. Mas o que eu digo é o seguinte, aí o que é que acontece? Toda empresa, ela se constitui para ter um ganho empresarial, para ter tudo, né? Como eu venho de uma formação de auditoria contábil, eu sempre via contabilidades de empresas maiores. E quando eu abri o nosso escritório, né? O que é que eu pensei? Eu vou entregar uma contabilidade totalmente diferenciada. No começo, eu quebrei a cara absurdamente por conta dos empresários. Os empresários não tinham aquele costume de ter uma contabilidade gerencial, uma contabilidade onde o contador pega na tua mão e diz, cara, vai por aqui que é o melhor. Bom, Paulo, tem aquele cliente que diz o seguinte, rapaz, eu te pago todo mês, só manda pagamento, DAF e não sei o que. Tem esses que ele cria ainda? Tem. E esses são os melhores, viu? Por incrível que pareça. É mesmo, é? Porque, assim, normalmente esses que andam na linha são os caras que querem balanço, querem balancete, querem discutir números. Que massa. Sabe? Esse é arretado. Porque, assim, eu gostaria que toda a consciência empresarial seguisse uma linha dessa, que hoje, assim, antigamente o que é que a gente via? Muita gente enricava porque dava o bypass no governo mesmo. Dizer, não vou declarar, vou fazer meia nota, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meia nota é ótimo, porra. Meia nota E ainda tem essa prática, viu? Ainda tem essa prática. O cara compra
100 unidades de um determinado produto, 50. aí a nota só vai 50. Só que chegam 100 unidades lá, sabe? Opa! Minha nota foi do cacete. Ô, velho, pra gente finalizar aqui, que é o seguinte: para abrir empresa hoje, quando fala, é uma burocracia. E para fechar é pior. Como é que tá, Giuseppe? Tá mais rápida, o serviço tá mais rápido para se abrir uma empresa e fechar uma empresa? Hoje tá assim, tá melhor? Não, tá muito melhor. Hoje você consegue, dentro de um espaço de uma semana, toda a documentação tá certinha e você pagar a taxinha da Giuseppe lá, os R$396. Tem a taxa do bombeiro. Pô, tem uma porrada. Não é só taxa da Mas aí é depois que abre, né? Pois é. Depois que abre, que tem licença, se for de alimentos, licença sanitária, uma série de coisas, né? Mas hoje, para abrir uma empresa, tem uma facilidade, por ser processo formatizado, que você dá entrada, dentro de uma semana você já está com o seu CNPJ na mão. E para fechar, velho, olha a bronca. Meu irmão, para tu fechar uma empresa num banco, e Paulo, é doideira, meu irmão. É doideira. Mas hoje é da seguinte forma. Hoje, se você tiver com a empresa toda certinha e resolve fechar, você fecha também na mesma velocidade de uma abertura. Rapidinho 5 você dá um dias. fechamento ali. No máximo 5 dias você fecha. Agora, tô cheio de pendência nessa empresa. Aí, às vezes, o cara diz para um contador, acontece muito. O cara diz, tu fechou uma empresa, fechei, eu inativei. Só que o cara errou. Aí tu passa anos, daqui a pouco chega uma correspondência na tua casa. Tá devendo 70 mil daquela empresa lá, que vai pro teu CPF. Caraca, mas eu vou pro Refis. Aí vai pro Refis. Se quiser regularizar. Eu adoro essa palavra, Refis, refinanciamento. Galera, eu conversei aqui hoje com um especialista contábil, né, da CS Malta. Conversei aqui com Paulo de Tarso. Cara, deixou de alguma pergunta no ar que a gente ficou? Não fez pergunta? Não, eu acho que foi... Foi bom? Foi ótimo. Foi massa? Foi ótimo. Então é o seguinte, meu irmão, se tu cair na malha fina, pelo amor de Deus, velho, declara esse negócio direito. Começa aí em fevereiro, mais ou menos? A partir do mês de fevereiro, normalmente a Receita abre para começar a dar declarações. Física. Pessoa física. E jurídica... É sempre depois. É sempre depois. É porque hoje existe o que o cara faz na pessoa física, tem que ver se está na pessoa jurídica também. Junta tudo. Junte os documentos. Médico, escola de menino, pensão alimentícia. O que mais? Vai, rapidinho. Não, comprovante de despesa, tudo que você tiver. Operou no mercado financeiro, junta tuas notas de corretagem, aquelas coisas lá, tudinho, que também faz parte da tua declaração. Então já fica o alerta. Valeu, Paulão. Sucesso. Muito obrigado.